Fala moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Santos, esse é meu camarada Chico Sá. Olá galera, tudo bom? Estamos em mais um episódio do Unbreak Podcast. Isso. Lembrando que a gente tem alguns recadinhos, né, Chicão? Sim, quais? É isso aí. Bom, pessoal, primeiro, se vocês quiserem gravar num estúdio bacana, fiquem à vontade, venham aqui no 42 Live. O site é www.42live.com.br, uma estrutura bacana. O Gabi deve estar passando aí para vocês na telinha. Os caras são bacanas, a estrutura é legal, equipamento de ponta. Estão disponíveis aqui na Vila Leopoldina. Certo, Chicão? Boa, Thiago. Sigam a gente no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Spotify, no Amazon Music, no Deezer, no app da Apple Store Podcasts. Boa, O Unbreak Thiago. Podcast. Chicão, quem que é o nosso convidado de hoje? Chicão. E falando para quem? Se você é novo por aqui, nosso canal a gente fala de carreiras, de vida corporativa e de todas as experiências, dos erros, dos acertos. E hoje a gente tem um convidado especial. Muito especial. Muito especial, eu ia falar o nome dele, mas o Thiago não gosta que eu fale o nome dele antes. Antes. Eu tô louco pra falar o nome dele. Pode falar, Chicão. Ele tem mais de 30 anos na área de RH, trabalhou em grandes multinacionais, com destaque para Ford, Mitsubishi Motors. Atualmente é sócio-diretor da Helena RH. A gente vai falar hoje com o Walter Borlina. Seja bem-vindo, Walter. Fala, Valtão. Ô, Chico, muito obrigado. Thiago, muito obrigado. Que isso. Ô, Chico, merece um brinde. Boa. Com certeza. Vamos lá. Tchim. Thiago não pode beber, que ele vai pegar Tô bebendo a estrada. vodka. Então Vodka. tá bom. Saúde, hein? Boa, é um assunto legal, um assunto descontraído, um assunto que a gente adora falar, né, Chicão? RH. É muito bom falar de RH. Vocês vão falar muito hoje, hein? Não Ô, sou eu. Walter, pra gente te conhecer, conta um pouco da sua história. Como é que você foi trabalhar em RH? Foi por opção? Qual era o seu plano? Chico, há 35 anos atrás, nós estamos falando nos anos 70, era difícil você ter uma opção, principalmente quando você vinha de família humilde, simples, e dentro de um racional você ia andando um pouco conforme as coisas iam acontecendo, né? Eu trabalhei desde pequeno, meu primeiro emprego foi office boy, auxiliar de escritório. Eu também fui um office boy, tamo junto. Estamos juntos, cara. Eu Peguei fui muitos contínuos. ônibus. Foi E contínuo, foi melhorando, né? aquela coisa. Foi já aperfeiçoando. um processo de cargo e salário, né? Que já estruturalmente você estava melhor. E trabalhei no escritório do Pedro Beaumoletti de Abreu Dallari, que era filho do Dalmo Dallari, na Na área Faria jurídica. Lima, 3 ônibus para ir, 3 para voltar, aquela coisa toda tal. Fazia colégio técnico em administração. E um belo dia o meu professor, fazendo cálculos de rescisão trabalhista lá na aula, tal, ele falou, você é muito bom nisso, né? E Walter, vai amanhã na Ford, procura o senhor Sérgio Lopes, né? E fala com ele, você vai fazer uma entrevista para estágio. Eu passei seu nome para ele. Fiz a entrevista e tudo mais, gravatinha de crochê, né? Aquela coisa e tal. E, Fininha, linguicinha. aquela fininha, linguicinha, legal. E, passei no processo de entrevistas lá para estágio, comecei na área de administração de pessoal, cargos e salários, treinamento e desenvolvimento. E foram 2 anos de estágio, que ali apareceu o RH na minha vida, né? Mas nem tudo, né, flui naquele momento, não tem vaga para efetivação e tal. Meu pai desempregado, aquele período ali do começo dos anos 80, recessão, crise e tal. Palavra difícil pra gente aqui no Brasil, Eu né? estudando. Crise nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. Gol, né? E, vamos olhar agora um pouco aí, alguma oportunidade. E, na época, o gerente da qualidade falou, Walter, vem trabalhar com a gente na qualidade. Putz, E na fábrica, na operação. E eu aceitei trabalhar como inspetor de qualidade na operação. Comecei na funilaria, alisando chapa, procurando caroço, defeitos de funilaria. Fui para a área de pintura, tapeçaria, para a linha final, teste de caminhão, colocar chapéuzão e descer até a Serra de Santos, lá embaixo no porto, com caminhão fazendo teste e voltando. Caramba. E, enfim, um monte de coisa legal. Num aspecto de, depois de trabalhar com fornecedores na área de qualidade,
Isso foi, assim, para mim foi fantástico. Conhecer uma operação, fábrica, processo e toda a parte de técnica. veículo, aquela coisa... Foi muito legal. E aí um dia também tô lá, o Cássio de Oliveira Machado, né, gordão, ele lembra de mim, a gente se fala aí pelo Face e tudo mais até hoje. Pô, Valtão, tem uma vaga no RH, né? Pô, vamos voltar lá com a gente, sei lá o que e tal. Putz, voltei. Voltei pro RH, depois de 4 anos na operação industrial, e fui para a área de administração de pessoal e benefícios, depois cargos e salários, treinamento, área trabalhista, né? Que aí vem as histórias legais que depois eu vou contar para o Tiago. Não posso contar aqui ao ar, né? Muitas coisas bacanas aí. Online é complicado. Cara, tem muita coisa daquela época sindical, de muita, né? E muitos probleminhas que ocorriam dentro da fábrica, né? Tinha sempre umas festinhas na ferramentaria, umas coisas bacanas que ocorriam. No carnaval você tinha que trazer 3.000 caras para trabalhar na ferramentaria. Aí eles decidiam, hoje não, vamos... Aí você sobe lá nas plataformas cheio de luzinha vermelha, confete, serpentina, garrafões, e o pessoal... Pô, tem que voltar a trabalhar, cara, tem que voltar a trabalhar, né? Então, tem muita história, muita coisa bacana. Até hoje a gente tem um grupo de RH que a gente procura todo ano se encontrar. Com a pandemia, bagunçou um pouco o ano passado, de fordianos de RH, e que passaram, assim, histórias fantásticas. A gente acabou tendo uma grande escola ali, que foram 17 anos, onde eu passei pela Ford. Pô, 17 anos não são poucos anos. Não. E foram, assim, muitos processos importantes. Minha primeira viagem internacional, na época que meu filho tinha acabado de nascer, e eu tive que pegar pela primeira vez um avião, ir para Detroit, fazer treinamentos voltados para manufatura enxuta, na época o Ford Production System, que era o Toyota, similar ao Toyota Production System, né? Com os conceitos de Lean Manufacturing, todos os indicadores de manutenabilidade de equipamentos e todo o processo e formação de equipes de trabalho, né? Autogerenciáveis, né? Que são hoje os conceitos de manufatura que a gente tem nas operações industriais e que executam aí o conceito de terem os fornecedores dentro, né? Dentro de cada etapa do processo ali, executando, né? E fazendo isso da melhor forma, com todos os indicadores possíveis aí, imagináveis, tá? Então, nessa época eu fui o cara de RH, pela condição de inovação, precisavam criar times de trabalho autossustentáveis e gerenciáveis ali dentro do processo, muitas negociações trabalhistas para isso acontecer, óbvio, porque o cara não tem chefe, ele tem um conceito de equipe. E montadora tem sindicato muito perto também, né? Tá lá dentro, nasce ali dentro, vive ali dentro. Então, foram muitas histórias nesse conceito e voltado sempre para a gestão de pessoas, gestão de RH, transitando aí com todas as questões trabalhistas, de cargos, salários, processos e situações adversas que a gente acabou encontrando. Então, foi por aí que a gente acabou gerando aí o caminho, né, Chico? E dentro da condição de busca, a gente acabou assumindo uma responsabilidade muito importante nas etapas da Ford. Depois a Mitsubishi me convidou para... A gente começou num processo de fazer um treinamento lá. Porque mais um cara da Mitsubishi, né, Chico? Você trabalhou lá, né? Não, então, o Solano também. Ué, tá vendo como que é? O mundo tem pequeno, né? O mundo pequeno, aí, pô. Cara, também. Caramba, a empresa rodou gente, hein? E aí... Ô, Walter, você demitiu o Thiago? O Walter me demitiu, cara. Ele me demitiu, Thiago. Foi justa causa, hein, Thiago? Não, exatamente. Não, o Thiago não foi justa causa. Ele ficou para depois. É que ele aceitou uma proposta indecente. Isso, eu aceitei uma proposta indecente. Mas são fases, né? São processos. E no Racional, eu fui para Mitsubishi, o Cauê meu filho, tinha 6 aninhos, a Rosa. Mudei para lá, para Catalão, Goiás, 50 mil habitantes, aquela coisinha pequena. Catalão. Catalão, cara. Comprei uma casa lá. A Mitsubishi ainda tá lá? Não, tá lá, a fábrica lá. Tá lá, e firme e forte, cara. E, assim, e você mudou mesmo, mudei levou a lá, família para Catalão. Trabalhando 20 horas por dia, eu, a Dona Rosa lá, o Cauê. Depois foi o Jorjão. Aí foi, uma turma grande. E iniciando a operação. E era um processo complicado, porque
você tinha que buscar pessoas, né? E aí o aprendizado mostrava muita coisa, porque nessa hora o cara não tinha conhecimento em montagem de veículo, operação industrial, aquela região, né? E aí... Não, mas aí cara, já era um desafio para o RH buscar e aí, talentos, buscar mão de obra especializada. E como é que Chico, você... Não, Chico, como fazer isso lá em aí a Catalão? escola vem, né? A escola vem, o aprendizado vem. Então a gente tinha um grande boss, um grande chefe, um grande amigo, Carlos Augusto Marino, que puta, todo mundo adora, e que naqueles momentos de admissões das épocas de automotiva, né, que chegava numa terça-feira e falava assim, putz, segunda-feira tem que colocar 4.000 aqui para trabalhar. Então tem funileiro, pintor, montador, tal. Putz, era anúncio, então você fazia aquelas operações enormes, assim, pegar um galpão, colocar os bombeiros para lavar o chão com mangueira, tal, colocava 30, 40 médicos para exame médico, colocava umas 100 pessoas para entrevista, filas, né? Formadas ali na porta para, vai com a carteira Mutirão profissional, mesmo. mutirão, tal. E aí a gente falava assim, Marino, porra, entrevistar os caras, tal, é muito fácil, Walter, né? Ele falava para mim, pro Toninho, pro pessoal que trabalhava com a gente, é muito fácil. Entra no olhinho do cara, vai lá, dá uma espremidinha no coração e vê se o cara é do bem. Se ele for do bem, a gente ensina a trabalhar. Olha só. E isso, né? Muito bom. Vem assim das escolas, né, dentro do conceito de trabalho, dentro do conceito de estar trazendo pessoas do bem e dentro daquilo, né? A pessoa tem vontade, dedicação, tem necessidade, tem algumas coisas que a gente tem na veia, né, do berço, né? Sim. E que traz a condição de trabalho. É óbvio, a gente vai entrar num outro conceito que é aquilo, né? A estrutura, o salário, as coisas, tal, que é uma questão administrativa, mas quando a gente encontra a pessoa para trabalhar, a gente fazia igual muitas vezes na Mitsubishi, que era colocar o pessoal na van, depois dessa selecta entrevista, né? E alguns testes psicológicos, logo, algumas coisas assim que a gente usa na aplicabilidade, mas para o cara tirar a carteira profissional e ensinar ele a trabalhar. Colocar ele na sala de aula, falar sobre Lean Manufacturing, conceitos de Kaizen, Kanban, melhoria contínua, tal, como que são os processos de qualidade, os indicadores, tempo médio entre reparo de máquina, tempo efetivo de máquina, e ensinar os caras, né, para fazerem veículo, fazerem processo. Então, sempre tudo gira em torno daquele tripé, né? Pessoas, processos, né? E a condição que é o resultado da empresa, o principal, né? O processo de estarmos tendo o racional de usar as pessoas e os processos ali equalizados para isso, tá? Mas, por outro lado, o que essas pessoas não ganharam também, aprendendo funções novas, que de repente levaram elas para um caminho de vida, né? Chico, hoje lá, a gente tem contato ainda, conhece muita gente. Pô, tem gente que está desde aquela época lá. Tem gente que foi o primeiro emprego, que se amadureceu ali, aprendeu, virou supervisor, virou gerente. Cristiano. Tem muita gente. Não tem como sair também, porque você está numa região que não tem tantas ofertas de trabalho, né? Vai gerando, vai aparecendo, começa a crescer, tudo cresceu ao redor, mas foi uma grande experiência ali. O próprio Caoa, né, em Anápolis, né? Sim, ali que é próximo, do lado. né? Então, são... Que é a Hyundai. É Hyundai. Mas são processos assim de experiência, né, que a gente vai vivenciando. E na cadência existem aí as questões, né? Obrigatoriedade trabalhista, né, que é aquilo que a gente vive num Brasil engessado. Infelizmente, eu eu gostaria muito de fazer oferta de trabalho para as pessoas, falar, cara, eu vou te pagar 5.000 de salário e te dar aqui um flexível de 3, 4, né? E você usa para aquilo que você quiser e tchau. Mas não existe essa permissão de você ter essa flexibilidade, infelizmente, né? As flexibilidades que a gente aprendeu no passado, na Ford, chegou um momento de recessão, precisamos demitir 4.000 pessoas, 3.000 pessoas, e aí o Carlos Augusto Marino, vamos para Brasília, vamos discutir, vamos criar um negócio chamado Bolsão, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho que existe hoje, né? Nós somos os primeiros aí a fazer isso lá na época da Ford, né? Então,
tiramos todo mundo para casa, aí negociava com o sindicato, ia reduzindo o salário ao tempo, e a gente ia trazendo as pessoas conforme ia repondo aí e estratificando os processos para a retomada de produção. Então, tudo é um processo muito criativo, é um processo voltado para isso. E aí já era uma estratégia de RH também, né? Você vê que hoje em dia todo mundo começa a criticar e falar... criticar mais ou menos pouco mal. o RH, né? Mais ou menos mal, né? Mas já era, para a companhia, uma criatividade ali de um problema urgente que a empresa tinha. A história é sempre aquela. No final, você é da área de custo, tax, financeira, né? Você sabe mais do que eu, Chico, né? A conta lá embaixo tem que bater. Então, o propósito, né, de a gente ter pessoas certas no lugar certo, né? E ter esse tabuleiro aí, né, de xadrez, e fazendo os movimentos e planejando, porra, onde vai estar o Thiago daqui a um ano, né? Cara, ele é muito bom nisso, tal, e onde a empresa vai crescer? Quais são os planos de curto, médio e longo prazo, né? O que a gente pode fazer para as pessoas para reter? Quem são as pessoas chaves aqui da organização para segurar aqui que a gente não pode perder de jeito nenhum? É isso que eu ia perguntar é o calcanhar agora. de Aquiles, né? O RH, Valtão, na verdade, a pergunta quando vocês... obviamente que se fizer plano de trabalho para todo mundo vai ser presidente em médio e longo prazo. Existem as pessoas chaves que vocês olham ali e falam, para essas pessoas aqui a gente tem que ter um plano? Você tem posições estratégicas na empresa. Uhum. É a história que eu estou falando, tabuleiro de xadrez. Uhum. Tá? E às vezes aquele peão ali, cara, um prazo de um ano ali, o cara vai ser chave. Uhum. Dentro do processo que a gente precisa resolver, entregar, fazer acontecer. Ele tem potencial né? Ou ainda, Chico, ele é muito importante pelo conhecimento técnico dele ali do processo, daquele momento. Ele garante aí determinadas coisas que você vai precisar para aquele momento, de uma fusão, uma incorporação, um processo que a gente vai para a empresa nacional ou mesmo as internacionais, né? Tem missões, a gente sempre recebe missão, a empresa sempre recebe missão. Sim. E nessa hora que você recebe a missão, você tem que olhar, putz, e aí? Como que a gente vai desenhar esse tabuleiro? Né? Como que a gente vai criar estratégia para deixar as pessoas certas no lugar certo? Quem são as pessoas fundamentais e que a gente não pode perder e criar racional para que isso aconteça, né? Uhum. A história, Thiago, não existe o conceito de plano de carreira. Quem faz a carreira é a pessoa, Sim. não é a empresa. E a gente sabe disso, mas é difícil as pessoas entenderem isso, né? E olhar, o que a gente pode fazer é mais ou menos aquela história da escadinha, né? É falar assim, putz, cara, tem determinadas responsabilidades aqui, determinados níveis de conhecimento, ou até de tempo, que é uma coisa muito discutida hoje para falar de tempo, porque tem gente que em pouco espaço de tempo consegue entregar rápido. Mas colocando aí alguma estratégia de prazo, né, e colocando essas condições, né, de responsabilidade, conhecimento e tudo mais, para você galgar níveis dentro da companhia. E esses níveis estabelecem uma escadinha de cargo, né, uma estrutura, alguma coisa assim para deixar isso lá. A gente na época da Ford desenhou isso numa grande parede, assim. Cara, né, os caras olharam aqui, para eu ser operador nível tal, ou ser especialista na área de funilaria, pintura, eu preciso ter tais cursos, tal formação e, principalmente, a vaga está aberta. Uhum. Porque não é o conceito. Eu preciso estar pronto, na hora que o trem passar, eu pulo dentro dele e vou embora. Preciso estar preparado. E a vida nossa é assim. Sim. Muitas das vezes a gente... eu poderia fazer isso amanhã cedo. Eu acordo cedinho. 5 horas da manhã eu vou lá... Acordo e preparo isso e já mando às 9 horas quando está todo mundo chegando no escritório. Mas aí você olha e fala, cara, não, eu preciso preparar isso hoje, à noite ainda. Uhum. Por quê? Porque eu preciso... Isso daqui é muito importante, né? E se eu perder esse momento, né, de apresentar isso, de fazer isso, eu estou perdendo um momento da minha oportunidade de carreira. Então, as estratégias, né, são muito individuais para aquilo que você quer na sua vida profissional. E as empresas, elas, de certa forma, desenvolvem um conceito que é, eu preciso de
Tem um negócio que eu assinei, um contrato de trabalho lá com o Thiago, né, para ele executar essa atividade. Eu me responsabilizei em pagar isso daqui para ele por isso, tá? Então, o mínimo que eu espero é que ele execute muito bem tudo isso e eu pague para ele o que nós combinamos, tá? Porém, existe um lado do Thiago de falar, putz, aonde eu quero ir, né? Onde eu quero chegar, o que eu quero fazer da vida, tá? E existe um lado nosso de olhar, putz, eu preciso trazer o Thiago para aquilo que ele mais gosta de fazer e sabe fazer melhor. Para colocar ele naqueles momentos que eu preciso de responsabilidades efetivas ou conhecimento dele para a estratégia do negócio. Mas, Walter, aí entra um pequeno X. O que você está falando é conceitualmente bem interessante, mas na prática eu acho que falta, pelo que eu vi no meu tempo de trabalho, como que você vai chegar no Thiago, por exemplo, e ter essa noção para onde o Thiago vai, como é que é. Aí você tem que vender esse seu plano de RH para o Thiago, não vender para o Thiago, mas para o board, para o CEO, para o diretor dele. E aí começa a entrar umas outras questões que talvez, isso minha opinião, você não tem esse apoio. E é aí que entram as críticas aos departamentos pessoais, ao RH, que depois, antigamente era departamento pessoal, né? Depois passou para RH, né? Recursos humanos, agora, né? E aí fica aí todo mundo fica reclamando do RH, mas talvez o RH não seja tão culpado assim, né? Não é. O ponto aí, Chico, existem alguns aspectos, né? Então, vamos lá. Primeiro, não é só o RH que tem que fazer o papel do RH, tá? A liderança tem que ter certa gestão sobre as pessoas e tem que saber e estar consciente disso. Eu sempre pensei muito, né, sobre a questão de RH, porque a mesma forma que eu pensava da minha equipe, né? A minha equipe, a partir do momento que eles não precisarem mais de mim, eu executei meu papel. Uhum. Eu vou partir para outra. E é essa a minha função como líder. Eu, como líder, eu tenho que estar trazendo conhecimento, competência, condição das pessoas fazerem o seu melhor, né? E, estrategicamente, cara, a partir do momento que fala assim, putz, você não precisa mais do chefe aqui, meu, a coisa roda. Pô, eu fiz meu papel, agora eu vou para outra atividade, eu vou para outra premissa, eu vou para outra coisa aqui para tocar o negócio. E as pessoas possuem muita insegurança para isso. Não é simples falar isso, tá? Não é simples fazer isso. Os aspectos de você gerar liberdade e principalmente as pessoas entenderem essa liberdade, né? É um fator complicado. Tenho o meu pessoal hoje, eu vejo, tenho tantas pessoas que passaram na minha vida aí nas equipes, né? E que até hoje me chamam de chefe. Então, eu ligo para uma amiga, a gente manda, oi chefe, e aí, tudo bem e tal, né? Cara, mas não é. É porque, de uma certa forma, eu falo assim, assim como aconteceu com uma das pessoas que ainda agora foi para trabalhar comigo na consultoria, o cara ligou de uma empresa, uma grande farmacêutica aí e tal, falou, porra, cara, eu precisava de uma pessoa de serviço compartilhado para América Latina, que você conhece alguém? Putz, tem a fulana que trabalha aqui comigo. Ah, porra, ela tá aí com você, né? Eu tava na época na Baxter. E aí, eu falei, não, tem a Solange aqui. Putz, mas meu, ela trabalha com você. Eu falei, cara, eu não tenho uma posição de supervisor para ela. Ela já está num nível de supervisão. Putz, posso chamar? Pode. Vai fazer entrevista. Ela chegou na minha sala. Chefe, me chamaram para uma entrevista né? Falava aí, você que indicou. Né? Aí eu falei, putz, verdade, Tem certeza que você quer ir? Vai lá, meu. Dependendo da autoestima, assim, pô, meu chefe não gosta de mim. A Solange deve estar ouvindo e ela vai dar risada. Por que foi? E aí ela foi na Bayer. Falei o nome. Como ela chama? Pô, a Solange. Solange, se você não é inscrita no canal, aproveita, dá essa moral pra nós, dá um like. É isso aí. Aí, cara, ela da foi lá. Da Bayer também? Hã? Da Bayer também? Não, o Chico, né? Não, o Chico não. O Chico não. Bayer não trabalhou na Bayer. Chico não trabalhou na Bayer. Você trabalhou em qual farmacêutica? Não posso falar. Ele não pode falar. E eu falei Gabi, entra no LinkedIn aí e vê que... Mas assim... Eu vou lembrar, na Roche.
Putz, ele O tinha Chico que é falar. Rocha. Ele tinha que falar. Eu não sei porque ele não fala, só entrar no LinkedIn dele. Mas ela foi lá, foi aprovada, começou lá, putz, e aí e tal? Eu falei, meu, vai embora. Toca a vida, né? E essa cadeira tá descendo, cara. Se é Bayer, é bom. É que você tá batendo na... Ah, no ajustezinho. com o pé, sabe? Você tá... Então, a questão é, as pessoas, elas, de certa forma, precisam ter alguém que conduza o conceito de formação de equipe, conduza os processos nesse sentido. Cara, não dá para... E assim, as equipes de RH estão cada vez menores nas empresas. Porque assim, vamos lá, Chico, vamos formar o orçamento da empresa. Primeiro ponto, né? Vendas, marketing, resultado de negócio. Produção para entregar. Logística. Logística para distribuir. Agora vamos lá. Conceito de custo fixo, puta, minimiza isso. Aí vamos para as áreas de suporte, né, meu amigo? Não tem dinheiro. Terceiriza TI, pô, fica mais barato, metade do preço e tal. Putz, RH, né? Mas aí que tá, você discutindo o orçamento, você traz um plano para a diretoria, para o board da companhia, que você vai fazer tal, o cara vai olhar, assim, Walter, você está me trazendo aqui um investimento aqui, uma despesa, né? Não é investimento, ele vai tratar como despesa de R$1 milhão, sei lá. Aí ele olha assim para vendas, pô, com R$1 milhão eu contrato mais 5 vendedores. Vendo mais. Não vai rolar, não tem budget para você. É o zap do negócio, não tem budget. E aí vem o lado criativo. Existe uma coisa que é assim. O brasileiro se reinventa, né, cara? Reinventa, cara. Reinventa. Vamos ver esse lado criativo que eu quero ver. Reinventa muito. E assim, cara, a gente raspa o osso direto. Porque, putz, eu preciso reduzir custo de personnel, né? Para quê? Para, de repente, ter um saving que eu posso angariar e ajustar algumas coisas de estrutura aqui para o pessoal que está na ponta de retenção e tudo mais. Porque eu tenho que chegar lá para o CFO, para o cara do financeiro, para o CEO apresentar e falar, cara, arrumei algumas alternativas aqui de saving e que eu posso, de repente, gerar algumas formas, sem trazer a necessidade de pôr a mão no bolso, né? Então, estrategicamente, a gente vai naquelas linhas, tá? Depois de salário, qual o maior custo? Plano de saúde. Aí, os benefícios. Vamos olhar agora a questão de hora extra. Caramba, hora extra, não tinha que existir hora extra. Se você está dimensionado, você tem que matar algumas coisas nesse assunto. Então, todas as contas, você começa a fazer uma revisitada, revisar, manter algumas formas de adoção para que você controle o custo e nos forecasts de orçamento você consegue resgatar algumas coisas para fazer as felicidades, né? Porque o conceito, número 1, não adianta, gente, é salário. Sim. Legal, Dinheiro é o que conforta o coração. A moçada hoje, não preciso de carro. Porque, tem Uber, tem um monte de coisa. Eu mesmo, transporte público. Depois que eu abri consultoria e tal, a gente começou, peraí, para que 3 carros, né, e tal? Então você começa a entrar num processo de reeducação de alguns conceitos. E a formalização disso vem na condição, primeiro, né? A remuneração por aquilo que eu faço. O mercado está muito competitivo. Tecnologia, por exemplo, você pega mesmo algumas áreas aí de supply, financeiro. Então, tem algumas coisas que o mercado pega e infla, né? E você começa a perder gente. E o conceito de estar trazendo essa moçada e segurando. Mas aí vem um racional importante que é tentar flexibilizar ao máximo algumas coisas adicionais, né? Te dou um bônus aqui para você ficar um período, uma retenção, fazer alguns propósitos individuais, né, dentro do conceito de formação de equipe. E, nas tratativas gerais, é você olhar e tentar, eu preciso manter os níveis de benefícios, de processo e das coisas que as pessoas têm, dentro daquilo, ou melhor, pelo menor custo. E buscar algumas alternativas, né? Ô, Valtão, é difícil a empresa falar assim, vamos definir uma parte do orçamento, né, para
toda essa questão do estrutural. Porque, além daquele conceito de reajuste que já vem pelo sindicato, pela convenção coletiva, é difícil você falar, pô, vou depositar aqui tantos milhões, né, para falar de gente, tá? Às vezes, um ponto importante que a gente tem falado muito com os clientes hoje, mesmo na consultoria, é falar assim, putz, tem um breakdown aqui que é assim, vamos lá, qual é o seu plano de curto, médio e longo prazo? Tal? Como que é o seu orçamento? Como você pretende crescer? Quanto você quer ganhar? Como que é a rentabilidade? Pô, se eu chegar aqui em tantos milhões, né? Pô, nesse ano é onde eu quero. Pá, tá, legal. Agora, vou ficar embaixo. Aí, você... Bom, e se passar disso daqui? Putz, se passar disso daqui, cara, não dá pra gente pegar um percentual disso e investir no pessoal? né? Não dá, Walter. Tem que fazer, tem que pôr, Chico, tem que ter... Nossa, não aguento mais falar com o Walter do RH. Toda vez que ele vem aqui sentar, falar comigo, ele traz isso. Ele quer saber de pessoas. Ele quer investimento. Que coisa é isso? Não, mas não é. Deixa o Walter levar a culpa. Eu só queria pegar e o processo de resultado. É você angariar isso e colocar uma parcela disso para as pessoas. Sim. Cara, vamos dividir o resultado disso, né? Mas empresa de dono pensa assim? Então, não pensa, é difícil. As pessoas, para conseguirem atender esse modo operantes, né, essa cultura, cara, você gasta muito saliva realmente. E mostrando mesmo pelos aspectos financeiros, né? Falar, cara, ninguém vai fazer nenhum dimensionamento de dinheiro aqui fora daquilo que for o extra, né? O plus, se chegar a 110, 120, 130% de resultado. Então, estas coisas, né, são importantes. E aí vem uma coisa muito importante para quem é do RH. Precisa conhecer isso. Precisa conhecer essa questão do aspecto financeiro, né, de negócio. Precisa participar disso. Efetivamente estar conhecedor de todos os propósitos da empresa para o negócio que ela tem. E aí vem uma coisa que às vezes encontra dificuldade no RH, por quê? Não é às vezes a pessoa do RH que não quer ou se acomoda e não chega perto. Mas aí, Thiago, o quanto a empresa abre isso e faz a participação dessa pessoa ou dessa equipe de RH para participar das reuniões de vendas, de negócios e estar ali próximo, entendendo e compreendendo. Cara, é normal para mim, aconteceu muitas vezes. Ô, Thiago, tem um cara aqui, ó, faz o seguinte, lá em semana que vem ou na outra, toma um café com ele ou almoça com ele. Ele vai ser talvez essencial ou importante de a gente trazer esse cara no nosso plano lá de janeiro do ano que vem. Enfim, para você realmente, dentro daquele tabuleiro de xadrez, já compreender e tá enxergando quem são as pessoas certas que você pode trazer, articular, montar e criar estratégia, né, dentro daquele plano que você é conhecedor. Sim. Eu queria perguntar, Valtão, no que compete à gestão, que você comentou aí, eu não queria ter perdido o bonde, mas estava tão interessante que a gente foi indo. Por exemplo, a gente... a gestão, quando você falou assim, quando as pessoas não precisam mais de mim, né, é sinal que eu fiz o meu trabalho, né? Porém, isso você que tem mais de 30 anos de carreira, isso é novo ou não? Porque por um momento da minha carreira, eu trabalhei com gestores que, de alguma maneira, criava essa dependência. Né? Ele queria, né, que você vai fazer isso aqui, fala comigo, e entregava depois um meio trabalho feito. E aí, na minha memória, isso não é tão não é de muito tempo. Agora eu não sei se é a minha percepção que não é de muito tempo ou se realmente... Você é geral assim, porque isso tem a ver com insegurança do líder, né? Eu aprendi, aí vem a história, Chico, Thiago. A gente aprendeu isso com pessoas que deram liberdade pra gente. Exatamente. Mas são raríssimos, né? Cara, é por isso que eu falo, a minha escola de 17 anos atrás, putz, a gente só agradece. Pessoas que
sabe, eu falava, cara, o problema é esse, a situação é essa, tal, vai, se você, mas eu tô aqui, ó, eu sou seu anjo da guarda, se vira, toca e faz, então, assim, me posicionava nessa condição, e a gente olha, pensando nessa condição, quando fala em aspectos de liderança, a gente não consegue criar líder, dando treinamento, fazendo um monte de coisa. Tá? Não, você vai ser líder. Bate na cabeça do cara o bumbo, assim, ó. Não. O bumbo, pá, você vai ser líder, você vai ser líder. Isso aí não existe. Não existe, meu. E o aspecto é justamente, putz, eu vou colocar um cara aqui como líder que ele tem que ter a propriedade da autoconfiança. Ele tem que ser gestor. Ele tem que conseguir conduzir uma equipe e, assim, as estruturas cada vez mais diminuíram, principalmente das áreas de suporte. Sim. E você, cara, precisa colocar confiança, colocar dedicação, trazer ali os aspectos de segurança para as pessoas nas coisas que estão fazendo. E, putz, cara, na hora que a coisa pegar, vai lá e toma a frente. Não fala, não, foi o Thiago que fez a planilha, né? Putz, tal, né? Aquela coisa, tal. Não, mas tudo bem, eu vou revisar ela, tal. Cara, não é isso. Isso acontece muito. Muito, diariamente. Muito. E agora, aí que vem a questão que eu falo, esse cara, ele é o RH da empresa. Não sou eu como rotulado. Né? O RH ali. é setorizado, né? Cara, porque se eu depender de uma equipe de 1, 2, 3 para tocar 3, 4 mil pessoas... Sim. Então, assim, o que eu tenho que fazer é transmitir... Primeiro, né, entender os líderes que a gente tem, né? Se estão preparados com gana, né, para esse tipo de coisa, né, cara? A liderança do topo, né, você diz. Não, e não é só do topo. E do topo, dificilmente você consegue, às vezes, ajustar esse tipo de situação. É verdade. É mais o meio do sanduíche, cara, que é onde ali as coisas reverberam. E eu tenho que ter esses caras com meus papagaios de pirata ali, alinhados estrategicamente. Porra, Walter, você tem razão e tal. E ao mesmo tempo, de repente, ele fala, Walter, não é assim. A coisa aqui é bem diferente. Putz, é verdade, eu estou aprendendo. E a gente, com essa cumplicidade, né? A gente vai transmitindo conhecimento, habilidade para lidar com as coisas do dia a dia. Né? E a troca é muito importante. Ô, Walter, uma coisa que eu notei nos últimos 10 anos, os últimos meus 10 anos em mundo corporativo, é que eu percebi que assim, as pessoas elas buscaram mais educação, se formaram, falam 4 idiomas, etc. E chegam na empresa com um currículo assim, espetacular. E aí, né, quem contratou, putz, esse aqui, o Thiago, né, estudou em Marte, fez em Plutão, estudou em Sagitário, né? O cara sabe tudo. Aí o Thiago começa a trabalhar no dia a dia, na rotina. Não tem o manejo. A gente percebe que falta muita coisa pro Thiago. Aí a gente olha pro RH e fala assim, pô, o RH podia ter visto, né? Por que hoje você enxerga, não o RH, eu digo, a percepção de que hoje a pessoa tem um currículo tão grande, mas não tem a habilidade, não tem a prática, não tem um conhecimento para desenvolver. O traquejo. Né? Para rodar, para ajudar a companhia. Porque as outras áreas vão ver e depois da reunião perceber que... E desde relacionamento... Você sai da reunião com aquela cara... Ih, cara... Errou na mosca. Eu acho muito isso hoje. Mas acontece. Estou errado, Thiago? Não tá, Thiago, né? Não tá. O mais complexo disso que você falou é que acontece muito, né? Sim. Em todos os níveis, né? E em todas as empresas. Tipo de empresa. Nacional, internacional, multi. Vai lá, Walter. Você é o especialista. Dê a resposta para nós consertar esse mundo. Tem 2 pontos, né? Um ponto que cara, é a mesma coisa quando a gente reverenciou lá o início dos processos de trainee nas empresas, né? Lembra, né? Pô, aí você tava lá como, sei lá, um analista pleno, sênior, né? E aí pingava um cara lá que era um especialista, né? E o cara entrava como trainee. Salário maior. E aí você olhava e falava, pô, o cara nunca trabalhou, ele só estudou e tal, e vamos colocar o cara aqui para formar. E ele vinha buscar informação com você, para aprender com você.
Ele era o trainee, ele passava por diversas áreas, tal, um plano, né? Isso. Aí você olhava e falava, caramba, mas por que não eu, né? Né? Não era? Aquela coisa, você falava, pô, por que E não geralmente eu, o trainee né? pegava vaga que não existia, né? Era... Você cria uma vaga. Cria uma né? vaga de E especialista se ele lá, sair, tal. não tem reposição. A vaga é Ela extinta. é extinta. E você sabe disso, no financeiro, nas horas do orçamento, vai repor. Não, saiu. Era Putz. trainee, meu, relaxa. Cara, mas aí vem aquelas coisas de planos, né? Ou formas de planos que são criadas, tal, para tentar trazer, né? Seduzir as pessoas do mercado que possam ser futuros geradores, né? De conhecimento dentro da empresa. Eu sou muito partidário, e sempre fui muito partidário, né? Do aproveitamento interno. E eu sempre fui muito por essa linha de olhar as pessoas, conhecer as pessoas. Minha equipe tinha que conhecer as pessoas, os gestores têm que conhecer, para a gente estar preparando as pessoas e trazendo para um caminho, né, de aproveitamento. E se tiver que contratar, contrato por baixo. É por ali que é um caminho legal. Mas tem gestor que não consegue, gestor de pessoas que não tem tempo para as pessoas. Não tem. E ele fica lá com a folha, com os processos, os rolos lá de trabalhistas, sindicais, as coisas rolando, putz, e, cara, é consumido, debruça naquilo, e aí, putz. Então, assim, a gente tá extrapolando mais umas coisas que o Thiago precisaria entender na pergunta dele. Cara, isso acontece realmente. E dentro de um propósito, de um planejamento, às vezes, muito mal definido, pela condução, ou pela forma que a pessoa que estava lá, de repente, ela não trouxe a segurança de conhecer as pessoas que a gente tem na organização. Putz, existem formas, não pela avaliação de desempenho, né? Falar assim, tal, puta, todo mundo, que saco, tem que fazer avaliação de desempenho, agora é um mês inteiro, todo mundo se avaliando, aquela coisa. Cara, a avaliação tem que ser todo dia. Tiago, eu não gostei disso que você fez, cara. Feedback. Ô, Tiago, precisa... putz, isso daqui é legal, tal. Quando eu sentar, Tiago, sua nota é 8, você já sabe por quê. Acabou. Não precisa ficar escrevendo tudo isso, meu. Então, mas só que eu preciso ser um líder que as pessoas e a organização confiem em mim para fazer esse trabalho. Sim. Então, nem todos conseguem. E dentro do conceito, vem essa premissa e fala, agora eu preciso trazer conhecimento. Então, vou trazer algumas pessoas chaves aqui formadas em em Plutão, isso aqui, como o Chico falou. Tá. Peraí, cara. Foi uma indisciplina nossa de não formar. Foi uma indisciplina nossa de não estudar o plano de curto, médio e longo prazo, né? E fazerem as coisas acontecerem num caminho concreto, que todo mundo conheça. Ser transparente para isso, tá? Eu estava falando atrás aí uma questão, né? Que aí o cara debruça, Chico, né? Nos problemas do dia a dia e tudo mais, tal. São os consumíveis, né, de serviço e tal, que, peraí, folha de pagamento, esses processos todos e tal. Cara, eu não tenho que me preocupar com isso. Ou isso roda sistematicamente, ou eu terceirizo esse serviço. Cara, a gestão é um outro papel. É eu estar junto lá nas reuniões de negócio, entendendo onde a gente vai chegar, sentar com os líderes para apoiar, saber se o líder está precisando de alguma coisa, como que faz, como que eu posso alinhar ele ali no linho dos trens e ajustar, cara. Tem muitas ferramentas hoje, eu brinco, tem coach, sei lá o quê, coach, meu, tem um monte de gente aí fazendo cursinho de uma semana de coach, agora eu sou coach, né? Então tem isso, mas putz, o conceito de falar, quantos anos de vida você tem, né? Nessas argumentações, na época que não tinha ferramenta. Valtão, uma pergunta. Você, pelo que eu estou percebendo, o seu estilo é totalmente voltado ao negócio. Você é um cara que entende o negócio. E a gente não vê muito RH desse nível, né, Chicão? Ou até pode acontecer, mas ele vai morrer na apresentação para o board da companhia e você não vai ficar sabendo que o cara até tentou. Pode ser, porque quando você tem um cara de RH
que ele entende nesse nível o perfil dos colaboradores, o que a empresa quer em médio, longo, curto prazo. Quando você, por exemplo, você falou de várias metodologias de Lean, por exemplo, de melhoria contínua. Então, essas práticas eu não vejo com o RH. Tanto que várias situações o RH fala para mim, Thiago, você faz a parte técnica da tua área e eu faço a minha parte técnica de RH. E não assim, não, eu conheço o negócio, eu sento. E eu, como entrevistado, quando eu chego num RH que ele me fala números, valores, missão da companhia, para mim, é uma informação que é muito importante quando você está fazendo uma entrevista, cara, eu já olho com outros olhos para o RH, eu falo, porra, o cara tem visão, pelo menos, de onde ele está. Tem conhecimento e está me passando, trazendo isso. Pô, já comprou o candidato. Exato. Tá? Fica a dica aí, você do RH. Porque eu já fiz entrevista que eu perguntava assim, onde tem armazém aqui? Putz, não sei. Uma empresa de RH que não sabe aonde está a distribuição da companhia, cara. Exato. Entendeu? Então, assim, e você muito técnico falando muito bem disso. Eu, como candidato, entendeu? Eu já olho com outros olhos, entendeu? E um ponto assim, Thiago, aquilo que eu comentei lá atrás. Ou o cara do RH vai atrás, né? Tá? E aí, de repente, o dono fala não, ou o cara de decisão da empresa fala não, são duas situações. Ou, de repente, o cara se conforta. Vocês já perceberam uma coisa no ciclo de vida das pessoas de RH nas empresas aí? Tá? Rápido, né? O cara não fica mais de 3 anos. Então, às vezes acontece muito disso. Putz, por quê? Se frustrou, fala... Não, o primeiro ano, cara, porra, eu recebi a missão. Mapeia. Né? Vou embora. Pá, mapeio, pá, começo a missão. Segundo ano, putz, comecei a colocar as coisas para bater o bumbo. Aí, putz, não rodou, bicho. Meu, não é aqui que eu vou conseguir. Ou ele se conforma e olha o Olerite, eu vou ficar mais uns 2 anos aqui. Pode ser, Chico, aí... pode ser. Então, aí tem algumas coisas assim importantes, né? Que é aquela história que o que você está afim, né? O que você quer? Como que é? Como que é o formato seu de trabalho e como você tem segurança para isso? Porque também tem, lógico, tem as situações, porra, sou pai de família, sou mãe de família, putz, tal, tem... Cara, eu vou bater nesse bumbo até explodir aqui, porque eu vou conseguir e tal, mas, cara, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e tal. Já viu que aqui não vai... Cara, não vai às rolar. vezes, a vida da gente, ela se caminha em cima de êxitos, né? Ou de você perceber que o seu trabalho está surtindo efeito também, né? Chico, e principalmente naquela condição de... Às vezes você deita preocupado, né, para dormir, mas preocupado porque você quer entregar, quer fazer. Você está ali aguçado, tá com a gana para fazer e tocar. Mas essa preocupação, ela é gostosa, não pela preocupação de você estar devendo ou estar ainda prejudicado dentro do seu plano pessoal ou profissional. Então, existe esse conceito psicológico, esse conceito de formação, esse conceito de você estar buscando, né, não entrar na zona de conforto, de estar tracionando isso para frente, né? E eu brinco, meus sócios falam, cara, você é louco, tal, né? Porque, assim, é muito engraçado, porque minha vida inteira profissional foi muito assim, quando tinha um rolo, o Walter resolve. Quando tinha um problema, o Walter resolve, né? Então, quantos problemas, e não só eu, meus amigos de trabalho, pessoas que conviveram em equipes grandes, maiores, menores, a gente, puta, vamos embora, vamos fazer. Mas o seu background é esse, né, cara? Porque montadora é gente pra caramba, cara. E no conceito mesmo depois, né, na indústria hospitalar farmacêutica, mesmo tecnologia, Walter, né? Sim. Sempre foi um pouco... Para-raio. Foi. Te perguntar. Eu tive diretores meus, né, presidentes, tal, falaram, pô, você é um esponjão, né, cara? Não é, você olha assim, tem horas, né, e acontecia muito isso, assim, porra, ninguém vai pegar essa esponja, né, cara, porra, vamos lá. Walter,
vou mudar um pouquinho aqui, buscar de você o que você pensa sobre uma situação que é bem comum. Aham. Por exemplo, eu recebi, estou trabalhando com o Thiago, meu gerente, meu diretor, e eu recebi uma proposta, estou aqui faz tempo, não está rolando uma grana legal para mim, e eu recebi uma oferta de trabalho. Fui pro Thiago, falei, Thiago, estou indo embora, recebi aqui uma oferta. Aí o Thiago, não vai, eu vou cobrir. Você acha que ele tem que ficar? O que um candidato desse deveria fazer? Ficar ou ir embora? Eu não sei quem é o Thiago. Não, um cara como mediano. chefe, né? Como chefe. Porque né? tem muita gente que aceita ficar, eu não fico. Pediu, vaza. Pediu, sai. Eu já aceitei, eu já falei aqui algumas vezes isso. Eu já fiquei e me menti. Ô, Você Chico, que é de RH, você já cara. pediu uma menina em casamento e voltou atrás? Não, né? Então é difícil, né? Você fala assim, não, tá aqui a aliança, casa comigo, tal, né? Ele só demorou 20 fala, anos para casar. Pensando bem, devolve a aliança, né? Vamos voltar atrás, tal. Cara, é óbvio, né? Existem hoje situações de mercado que são completamente fora da realidade, tá? O mercado está competitivo em algumas áreas, pós-pandemia, as pessoas estão repensando a forma de trabalhar. A gente tem hoje lá quase 100 vagas divulgadas, tá? Pela consultoria, pela Helena. E assim, tem gente que fala assim, cara, é home office? Não é, tal, sabe, um dia da semana, 2 dias da semana, vai ser híbrido, assim, então não quero. E muita gente, e não é só de tecnologia, não, muita gente. Não, cara, eu tô morando aqui no interior de São Paulo, vou trabalhar. Como explicar isso, né, Valtão? Então, existe um propósito de vida que está mudando, existe uma coisa que o mercado, ele está reagindo. Existe uma situação de onda que já vem dos Estados Unidos e vai ter esse reflexo de reestudar, né, o conceito de trabalho. Mas, na hora que você encontrou uma oportunidade que te fizeram, que deu match, né, e que você olha e fala, putz, ninguém me dá um oi aqui, né? Porra, é a falta que a empresa teve com você. Perfeito. Talvez existe um aspecto que às vezes as pessoas podem não enxergar, porque é óbvio, existem posições que a gente sabe que vai existir um turnover. E não adianta, é normal, uma faixa, um leque ali de algumas posições da empresa que é um turnover natural, que acontece, que a gente administra, tal, isso, aquilo. Agora, dependendo da posição, não. É o conceito de a gente fazer um trabalho proativo para que não aconteça isso. Mas acontecendo, é difícil também falar, putz, eu vou te segurar, porque eu preciso de você, tal. E aí você, vou casar com você, me dá 2 alianças, eu quero 3, né? Não encher o dedo de aliança. Eu já iria pensar, por que você não fez isso antes? Esperou eu chegar até você com a minha proposta para você pensar em algo para mim. Tem casos e casos. Tem casos e casos. Tem assim, ó, por exemplo, um ponto é, você tá recebendo o seu salário, tá ok, para você tá beleza, você tá enquadrado e recebe uma oferta maior. Outra coisa é você estar abaixo do mercado, aí, por exemplo, você deveria ser reconhecido, entendeu? Aí, que realmente está abaixo. E a gente já teve situação assim, eu e você. Então, assim, aí já é diferente, entendeu? Agora, no caso que você está estável, você está naquele momento, até que o Valtão falou, né? Por exemplo, o primeiro ano você mapeia, o segundo você executa, o terceiro você formaliza assim e arredonda a bola. E no quarto ano, putz, e aí? Aí eu acho que é o pior, geralmente, porque é aquele ano, pelo menos de executivo, de gerente. É de comprovar, né, Thiago? É exato. De comprovar. É de comprovar. E assim, às vezes a condição putz, a gente. Todo mundo faz a análise de mercado, olha, Sim. enxerga, vê quanto que está o mercado, quanto está o salário que a gente está pagando, isso é normal, tá? Pesquisando, enxergando. E às vezes o orçamento não permite de estar condicionando determinadas coisas. Às vezes o plano da empresa também não é aquele para o Chico naquele momento, né? E fala, putz, corremos o risco de perder o Chico. Paciência, tá? Então,
É o tabuleiro risco aqui. Calculado. É o tabuleiro, cara, que às vezes a gente precisa aí arriscar um pouco, frente do orçamento, frente dos custos, frente das também, condições. Né? Mas estrategicamente existem posições chaves que a gente tem que estar sempre alinhando junto com o plano de negócio, tá? Para conseguir manter isso, trazer isso, reter isso, fazer isso acontecer e condicionando aí outras peças, né, embaixo para você estar progredindo, tá? Como eu comentei, eu sempre fui particular para a condição de crescimento interno. Eu acho que é propício. É bom você trazer gente fora para oxigenar, com muito cuidado, porque às vezes você maltrata a cultura, tá? Fere algumas coisinhas, tem sentimento, as pessoas, enfim, mas as particularidades são sempre de empresa, de tipo de negócio, e se a empresa tem uma cultura já implementada, ali, calcificada, né, que as coisas aconteçam em volta disso, tá? Você estava falando, então, o que eu entendi, hoje em dia, neste momento atual, tá difícil você recrutar alguém que queira trabalhar presencialmente. A galera não está querendo. Não está querendo. Muitas pessoas estão repensando. Mente aberta, jamais volta ao seu tamanho original. Né? É o que a gente estava falando agora, tal. Putz, o Thiago, antes da entrevista, pô, eu sou aqui de Bragança, tal. Putz, eu estive em Socorro, tal. Falei, cara, porra, eu acho que Socorro dá para eu trabalhar de lá. Putz, você precisava vir para São Paulo 2 horinhas, eu marco as reuniões, faço as coisas e, putz, padronizo um pouco de segurança, uns aspectos de vida, algumas coisas que, na minha idade, estou chegando nos 60, putz, tá na hora, né, de pensar um pouco nisso e tal. Enfim, e isso está acontecendo mais cedo. Por quê? Aquela história, na pandemia, as pessoas ficaram em casa, uma coisa ou outra, mas cuidou do filho, ajudou aqui, fez aqui. Não, meu, o negócio é o seguinte, todo sábado de manhã eu lavo o box, né? Limpo o banheiro, missão minha, não, isso, aquilo. Então, existia uma complexidade maior, algumas coisas que as pessoas acabaram enxergando dentro do propósito aí dessa vida conjugal, de familiar, junto com os filhos, o trabalho, o espaço. Pô, eu desço pra academia, dou um pulo na piscina, meia horinha, dou uma bela nadada lá, tal. E essas coisas fizeram o cara, pô, peraí, tá todo mundo montando um negocinho aqui de pastel, tá montando um negocinho ali daquilo. Putz, eu posso pensar um pouco em fazer algumas coisas assim diferentes, um negócio A, B, C, que eu adoro, eu gostei. Existiram exercícios, né, de atividades, de coisas. Então, né? As pessoas não estão mais... O mundo, depois da pandemia, nunca mais vai voltar ao que era. Então, hoje as pessoas não buscam mais um emprego seguro, com salário. Tem muita gente, geral, né? Tem mas muita gente ainda. As pessoas estão dando a onda não bateu toda. Mas a preferência maior é uma qualidade, né? Às vezes até vou perder um pouco de grana, mas eu vou ter 3 dias em casa. É um pouco por aí. As pessoas estão repensando um pouquinho. Que por um lado é excelente, né? Exato. Mas o que eu tinha comentado com o Chico, eu falei, putz, e chega um momento que eu gostaria de falar assim pros caras, né? Falar, eu te dou 5 pau de salário, né? E te dou 3 pau, 4 mil de benefícios, né? E você usa com o que quer. A legislação não permite. Seria esses 3 mil que você vai me dar, que eu posso gastar com plano de saúde, com carro, com isso. Mas, assim, você tem até benefícios flexíveis, algumas coisas e tal, mas eu gostaria muito mais de ser uma coisa muito mais simples, né? Quantificada pelo valor, pela proximidade, sai mais barato, comprovada, sai muito mais barato para a empresa, dentro de condições aí de controle e tudo mais. E a legislação não permite tal. Vai incorporar o salário, o imposto de renda. Aí vem aquelas coisas todas que a gente sabe que não são fáceis. Aí deixa eu fazer umas perguntas aqui que tá no nosso bate-papo aqui. Pessoal aí tudo comparecendo, Selena, Daniela, Isabel Cristina, pessoal aí tudo, Carlos Sebastião. Pergunta dele aqui, ó, em quais situações o RH Helena atua como consultoria? Nós somos tanto é que Helena Soluções Globais para RH, tá? Nós atuamos em todos os processos de RH. Então hoje nós temos aí clientes desde pequenas empresas nacionais e muitas empresas internacionais como clientes, tá? Americanas, alemãs, chinesas,
somos grupos hoje, somos hoje um grupo de serviço compartilhado para muitas empresas internacionais. Então, nós somos o RH dessas empresas para shared services. Então, se quiser e também, terceirizar 100%, dá para mandar bala. Isso. E recrutamento e seleção também, que é uma célula muito importante. Que você falou que tem 100 vagas, tá? né? E que a gente tem feito com muito carinho aí posições de muitas empresas e organizações. Show. Então, de areia, rabo de baleia. É isso aí. Aqui tem uma outra pergunta da Selena. Você falou um pouco, mas só para completar, como preparar um bom gestor líder com autoconfiança e que faça o papel de RH com seu time? Verdade, humildade, sinceridade, os propósitos básicos que vêm na raiz de vida. De conduta, gente, né? Tá? Não existe assim a questão da amizade. Não é isso. E isso tem que ser muito bem definido, tá, com as pessoas. Não é uma questão de amizade. Não é porque eu tomo uma cervejinha com o Chico aqui e tal. Cara, é cumplicidade verdadeira. É um relacionamento, né? E é algo assim. Eu sempre comento, ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Eu posso ser líder e eu posso, de repente, cara, tá totalmente errado. Sim. E eu tenho que abrir mão disso, falar, porra, verdade, eu tô totalmente errado. Aí é humildade. Você tem razão. Você tem razão. Mas aí é humildade, tem que ter essa humildade para encarar essa verdade, né? Vou fazer 60 anos daqui a uns tempo aí, porra, eu tô aprendendo até hoje. Sim, e assim, não tenho vergonha. Mas tem muita de gente falar teimosa, hein? Eu conheço vários. E os taurinos, Chicão? Não. É questão de signo, né? O ponto é o seguinte, né? A gente a evolução é contínua, né? E é o que você falou, você está com quase 60 anos e ainda está aprendendo e vai aprender muito todos os dias. E quando a gente tem não é só a humildade, mas eu digo a humildade também de chegar e falar assim, pô, cara, mas então, eu errei. Tiago, eu sempre fui muito, muito sincero nas formas de ser e isso te prejudicou, cara, de alguma maneira? Não, às vezes eu saí sem dinheiro no bolso. E, assim, mas dormiu tranquilo. Assim, os aspectos, né, de você ser verdadeiro e falar, pô, eu errei, ou de repente eu acho que é o melhor caminho, ou aceitar as condições que de repente até você tá ali nervoso e gostaria que não fosse daquele jeito, mas a empresa precisa caminhar por esse caminho. Sim. Enfim, são partes, né? Você sabe que eu tive o Thiago falou agora, interessante realmente, de humildade, de chegar e reconhecer que errou. Eu tive aconteceu comigo, assim, o presidente da companhia, o CEO daquela época, ele recebeu uma informação equivocada e ele estava viajando. Alguém mandou um pombo sem asa para ele. Ele me ligou, mas ele não deixava eu respirar, sabe? Acabando comigo e e nada. Ele falou, eu vou viajar, vou pegar o avião agora. Aí eu fui pegar, entender qual era o assunto, busquei a informação, fiz um e-mail todo pontual, mandei para ele. Passaram-se alguns dias, estou trabalhando, aí bate no meu ombro, ele, vamos almoçar? Vamos. Quase se entregou quem era, hein? Aí ele falou para mim, desculpa por aquela situação, eu entendi seu ponto, beleza. E a família, como vai? Não, vai bem. Então. O cara era presidente, ele não tinha a menor necessidade de vir falar comigo, pedir desculpa, alguma coisa assim. Cara, me enganou ali, eu falei, não, esse é o cara. Tem um lado estrategista que é singular para qualquer posição. Sim. Tá? Se você não for estrategista, se você não for criativo, cara, e trabalhar no conceito aí de aproveitamento da máxima eficiência e da composição das coisas de recursos que você tem, tanto humanos quanto tecnológicos e tudo mais, você dança. Sim. Mas existe um aspecto que é o lado verdadeiro, o lado simplista, o lado... não adianta, às vezes, você inventar a roda, e às vezes não adianta você querer ir lá dar o show e vender que aquela ideia é sua, sabe? A gente está falando, cara, da exceção, né? Mas no geral, no dia a dia, é só... É o caminho, Chico. É só o cara que está defendendo o emprego dele, ele não quer perder, a culpa foi do Chico, a culpa foi do Thiago, a culpa foi do RH, a culpa do Gabs, mas ele está tranquilo. A equipe é dele ainda, por exemplo, ele não percebeu nada, né?
E isso é a falta de cumplicidade, né, com os conceitos, cara, que eu às vezes falo para as pessoas assim, cara, você não está sendo verdadeiro, você não está sendo, às vezes alguma empresa, alguma situação que, putz, sei lá, me solta a lágrima dos olhos, né, de olhar e falar, porra, os caras não estão querendo ir no caminho que é o melhor para eles e não vão entender de forma alguma. Ah, sim. Então, não adianta eu bater Você por tem aqui. alguma, nesses anos todos aí de Ford, você tem alguma história engraçada? Deve ter, né? Chico, Tem alguma que você pode contar? Se tiver leve, assim, nesse horário aqui. Então. Eu falei daquela Já são 9 e situação, 10. né? Tem um monte de histórias legais, tem muita coisa interessante. Os caras aprontavam muito na fábrica, aprontavam muito. E era um negócio assim fantástico, porque então o pessoal ia jantar, aí lá na ferramentaria, na estamparia, aí pegaram lá um manto assim vermelho, fizeram uma cabeça, tal, isso, aquilo, né? Porque tinha uma necadela que tinha medo de fantasma, um negócio assim. E o cara tá voltando do jantar naquela estamparia escura, e os caras lá pendurados lá em cima, sem a segurança saber, sem nada, né? Aí desce aquele negócio e tal, no meio da... E o cara sai tremendo, vai ter que tomar soro lá no departamento médico. Ainda bem que não tinha ninguém do RH por perto. Não, a gente ficava sabendo, né? Fica sabendo ou participa, né? Então, mas assim, aquelas festividades, né, de carnaval que os caras inventavam, tinha que trabalhar em horas extras, e 4 mil caras, né, da ferramentaria, que eu estava comentando aqui no início e tal. Sim, sim. E, putz, o carnaval inteiro os caras iam trabalhar na ferramentaria, mas aí, não, e nós lá, né? Night shift, né? O pessoal trabalhista à noite e tal. E aí, de repente, bate o rádio, né? Você fala, telefone, tal. O pessoal tá tudo sambando aqui nas plataformas, né, e tal. E, puta, chega lá, os caras... Eram plataformas que subiam, onde eram os vestiários, né? E as duchas, o banheiro. E, os caras soltaram os confetes serpentinas, colocaram luzinha vermelha, amarela, azul, virou tal, e baile de somzão, carnaval. bum, 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 bum. Batendo tambor lá dentro, tal, cantando, dançando um com o outro, vestido de mulher, aquela coisa. Aí você olha, putz, e tomando umas, Tá brincando. garrafões de pinga, um negócio e outro e tal. E churrasquinho. Sabe aquele carro que você comprou, que foi o único que deu problema? Não, Que não Foi funciona, produzido né? nessa noite aí. Não foi. Mas, cara, são assim, eventos, né? Quando era estagiário, era aquela época das filmadoras VHS, né? Panasonic, nossa, saiu Panasonic. Doía até o ombro. Tal, pesada pra caramba. Então, Bem parecida com as nossas hoje. é mais ou menos esse estilo aí, isso. E assim, a gente... Pô, o papel dos estagiários aí, do pessoal tal, né? E alguns outros que estavam iniciando na época era, cara, tá filmando a assembleia ali para ver o movimento, quem eram os caras agitadores, que tal, né? Que estavam ali de puxando a plateia, puxando para coisa, tal, e formando, né? Na verdade, a gente tinha um QG que era assim, toda Sério? uma estrutura, era uma estrutura para a gente conhecer quem eram as pessoas do movimento sindical. Você tinha que criar essa estrutura. Vocês estavam escondidos, entender, filmando, para a gente turma depois se assistir reunir. o filme para olhar quem eram as pessoas e estrategicamente conhecer, cara, quem eram as partes do sindicato, né? Porque assim, Pô, Walter, você é mó dedo duro. Né? Tem papel para tudo nessa questão sindical, né? Então, na hora que você senta na mesa, 10 caras do sindicato, 10 da empresa, aquela coisa, tudo e tal, você vem com cheio de número, um monte de coisa lá, e aí tem um cara que senta na sua frente, mas ele não sentou ali por um acaso, não. Ele sentou para a primeira coisa que ele falar é ofender sua mãe. E ele veio para isso, já estrategicamente ele está preparado. Te desestabilizar. Você vai desestabilizar o Walter na hora das reuniões. Assim, dessa forma mesmo? Você vai xingar todo mundo e você vai falar sua mamãe, sua mamãe, sua mamãe, sua mamãe, para que ele nem fale nada.
E assim, aí você, putz, engole e tal. E, cara, tudo isso era uma formatação assim que existia em todos os processos negociais automotivos, nos metalúrgicos, sindicais. Mas isso lá nos Lá anos atrás, 70, 80. a gente foi aprendendo muito. Eu acho que eles avançaram na frente das empresas e a gente foi aprendendo, construindo, né, uma forma de relacionamento. É difícil até hoje, né? Existem muitas linhas políticas, né? Mas, assim, foi uma escola maravilhosa. Foi uma escola Valtão, maravilhosa. e aproveitando aí, cara, que você está no clima, que mensagem você daria para as pessoas, cara? Não só, em modos gerais, obviamente, que senão a gente vai ter que ter muito perfil aqui, mas em modos gerais, assim, qual a mensagem do Valtão como RH para as pessoas, cara? Existe uma coisa que a gente chama de paixão, né? A gente se apaixona por pessoas, por objetos, por cerveja, né? Né, Chico? Né? Boa. Boa. Cerveja estava gelada, boa. Super geladinha. E existe uma coisa que é juntar essa paixão com a sua vontade de viver. A vida às vezes traz algumas coisas que te definham para o seu caminho, que às vezes te enfraquece, que te entristece, no relacionamento de casa, com o familiar, com os amigos, coisas do gênero, com o chefe, né? Mas a questão desse amor, dessa forma de você ter prazer de fazer as coisas, é o essencial na vida de qualquer pessoa, profissional ou não. Não interessa se vai, fritar pastel. Não interessa se vai montar alguma coisa, fazer uma operação, passar roupa, limpar, fazer. Não interessa qual a atividade. E aí faça com paixão. O conceito de paixão, ele amarra outros conceitos que são de verdade, humildade, honestidade, né? E assim, é o que a gente espera para uma vida melhor, né? Das próximas gerações que estão aí, né? E que elas consigam assim se unir, né? E falar, pô, eu não sei fazer isso, putz, eu te ensino, pô, obrigado, né? E que as coisas comecem a fluir dessa forma, né? De uma forma verdadeira. Isso no relacionamento de aprendizado de trabalho, no conceito de negócios, no conceito de formação, né? Daquilo que a gente quer de melhor, não só para nós, mas para as pessoas que estão inseridas no trabalho, na vida aí futura e tudo mais. Então, eu acho que tudo isso é um grande enlace, né, das coisas que a gente quer que venha do berço, a gente gostaria que viesse do berço, a gente quer que a sociedade seja justa, que as pessoas tenham condições de tudo, mas principalmente que não esqueçam que elas podem alcançar qualquer lugar, qualquer posto, né, na vida dela, dependendo daquilo que ela tiver de paixão por aquilo que ela faz. Eu brinco às vezes com o meu pessoal, né? E assim, quem me chama de chefe hoje ainda, das pessoas que trabalharam comigo e tal, às vezes chegava, pô, fiz isso daqui, tal. É o melhor que você podia fazer. Tá? Então, assim, né? Mas não com um ar de maldade, não, né? Putz, chefe, Peraí, não vou olhar ainda. É o melhor. Melhorar. É o melhor. Não, me dá mais uma horinha. Deixa eu arrumar esse Excel aqui, tal, isso, aquilo, tal lá. Então, cara, faz com paixão, meu. Põe tudo aí. E procura. Procura uma forma lá, um PROCV, uma coisa diferente, uma forma de fazer melhor, né? Esse é o grande conceito de vida, eu acho. E por isso eu chamo de paixão. É isso aí. Valtão, cara, passa muito rápido, né? Infelizmente, ou felizmente, porque é sinal que o papo tá bom. Tínhamos com certeza muita coisa pra gente explorar de RH. O Chico não fez um quarto das perguntas que ele tinha que fazer. Tem que fazer episódio 2. Exato. Mas assim, de qualquer maneira... exato, o retorno. Mas de qualquer maneira fica aqui o aprendizado. Você realmente, no seu speech ao longo da entrevista aqui do bate-papo, né? Não é uma entrevista do bate-papo. Foi muito claro a paixão que você tem em fazer as coisas e
é transcendente, viu, cara? Fica tranquilo que você não precisava nem falar da mensagem final, né, Chicão? Boa. Walter, muito obrigado por você ter vindo. E eu fiquei com uma sensação que eu gostaria de ter tido Walter no RH das empresas que eu trabalhei. Não sei porquê, mas faltou eu fiquei oportunidade, com essa sensação boa. Obrigado. Quem sabe a gente se encontra ainda. Tal, não, né? O Chicão, ele tá no sabático dele, ele não sabe se volta. Vai virar monge. Sabe se... Mas, de qualquer maneira, muito obrigado, viu, Waltão, por ter vindo aqui e dedicado seu tempo pra gente. Obrigado ao público, às pessoas. É uma galera aqui, Chico, cara. Thiago e todo mundo que estava aí. É isso aí. E, assim, eu me coloco à disposição. Né, com Fala qual que é os contatos, o site, o arroba da RH Helena. O RH Helena, a gente está no Instagram, no Facebook, está no LinkedIn, tá? E também tem o RH Helena .gup.io, que é o nosso site de vagas, onde fica tudo lá, no LinkedIn também. Mais de 100 vagas, Waltão, de tudo quanto é tipo. Desde operações até vagas executivas. Legal. Tá? Aí, pessoal. Então, entre lá, como que é o site novo? É rhlena.gup.io. Legal. Ou ainda no LinkedIn. Todas as vagas estão no LinkedIn. Estão no LinkedIn também. Site. Legal. O processo é muito justo. A gente realmente trabalha com uma condição bem bacana aí para os clientes e dentro de uma condição de propósito também dentro dessa conformidade, né? Show. E trazer gente que, putz, e respeitar as pessoas, acima de tudo. É importante. É tá? isso aí, Waltão. Muito obrigado mais uma vez. Walter. Olha, obrigado mesmo, Thiago. E legal. A gente tendo oportunidade aí, vamos falar novamente. Sem dúvidas. E fico à disposição do público e do pessoal aí para qualquer apoio, suporte ou coisa necessária também. Excelente. Legal. A gente deixa aí depois embaixo do vídeo o site para as vagas, que é muito importante, pessoal. É muita gente desempregada no país. Mas é isso aí. Sigam a gente no Instagram, no LinkedIn, principalmente, no Facebook, no Instagram e nas plataformas de mídia. Quais? YouTube, Amazon Music, Deezer, Spotify. Alexa, quero um Break Podcast. Ela toca. No trânsito tá de boa. Ela obedece. Né? Exato. Tá no trânsito, escuta a gente no Spotify, né, Chicão? Então, curtam, compartilhem, dê o like, espalhem a fofoquinha do bem. Se vocês quiserem gravar num estúdio bacaníssimo... Se você tem uma ideia de podcast que você não percebeu que tem no mercado e de repente quer mudar de estúdio, é aqui, né, Thiago? Nossos estúdios. É isso aí, 42live.com.br. Lá você pode entrar em contato com o Henrique, o nosso cara de negociação, que ele faz um preço bacaninha. Fala que ouviu o OneBreak, tem um descontinho. Obrigado. É isso aí, pessoal. Um abraço. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Um abraço.